Galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui com vocês para responder a questão número 5. Estamos na página 179 do livro 1, frente 2, capítulo 2 de globalização. Tudo bem? Questão número 5 da UEL 2013. Vamos dar uma lida neste enunciado. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo mercado. Sobre essa dinâmica, considere as afirmações a seguir. Bom, a questão discute um pouquinho então a respeito desse modelo de gestão estatal, que é o neoliberalismo, tudo bem? É um modelo econômico aí que ascende especialmente ali na década de 1970, especialmente, ok? E que hoje ele é muito vinculado também a essa dinâmica, a esse contexto do século XXI, do processo de globalização. É muito frequente associar a consolidação do neoliberalismo com o período de consolidação também desses valores próprios da ideia de globalização, tudo bem? Então, são coisas que caminham geralmente juntas nas questões. Vamos dar uma lida em cada uma das afirmações aí. Na primeira, ele falou o seguinte: na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso a qualquer preço pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. Vamos entender o seguinte: no neoliberalismo, você tem uma tendência de o Estado repassar determinados setores que são eventualmente associados à participação estatal à iniciativa privada. Que setores são esses? Especialmente os setores sociais, de modo geral, ok? Então você tem uma tendência de privatização, né, de repasse à iniciativa privada de serviços como a educação, como a saúde, como o transporte, entre outras coisas. Muitas vezes também os serviços de geração de eletricidade, energia de modo geral, os serviços de abastecimento de água, os serviços de esgoto, serviços de limpeza urbana, enfim, são muitos os setores que são geralmente, num primeiro momento, geridos pelo Estado e que são posteriormente repassados à iniciativa privada, na medida que você tem um processo de neoliberalização, digamos, de determinado local, de determinado país, por exemplo. Então, o que a alternativa, o que a afirmação A, aliás, a afirmação 1, desculpem, está colocando como insegurança social seria nessa linha, tudo bem? Se você repassa determinados setores ao mercado, à iniciativa privada, você acaba correndo determinados riscos, ok? A principal crítica que se faz ao modelo neoliberal vai nessa linha. Por exemplo, um país que não possui um sistema público de saúde, ok? Se eu tiver, por exemplo, um problema de saúde e precisar de atendimento, eu vou ter que pagar um determinado valor. Caso eu não tenha este valor, eu possivelmente vou me endividar muito para conseguir pagar o meu tratamento, vou ter toda uma questão, toda uma série de problemas financeiros, econômicos com isso, ou então eu não vou ter acesso ao tratamento e continuar com o meu problema de saúde. Tudo bem? Então, é um fator de insegurança social. A principal crítica é justamente essa. Em determinados setores, esses setores de interesse social mais direto, digamos, você colocar a atuação desse setor de modo submetido aos interesses do mercado, aos interesses econômicos, à lógica do lucro, isso pode eventualmente ser perigoso. Você pode criar um cenário de ampliação das desigualdades sociais, por exemplo, ok? Então, o que a afirmação 1 tenta estabelecer é mais ou menos essa lógica, a gente pode, de certa forma, considerá-la como correta, ok? A número 2 vai falar o seguinte: o planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. Dá uma certa forçada na barra, né? Convenhamos, a afirmação dá uma certa forçada, mas dá para a gente entender o que ela está querendo dizer. Vamos entender primeiro a ideia de fragmentação e dispersão socioeconômica, fazendo um paralelo com a ideia de ampliação das desigualdades sociais, ok? Fragmentação e dispersão socioeconômica é nesse sentido. As pessoas não conseguem ter acesso aos serviços, ao consumo, à informação, à cultura, enfim, tudo bem? Estamos pensando nessa ideia. Por que as desigualdades sociais são entendidas numa lógica neoliberal como naturais ou positivas? Como que a gente pode entender isso? Se a gente pensar nesse contexto de neoliberalismo e fazendo um paralelo com essa ideia de que o Estado não tem que fornecer essas coisas, as pessoas têm que correr atrás do seu, do seu atendimento médico,
enfim, né, o Estado não tem que ser um Estado assistencialista, né, numa lógica neoliberal, a ideia seria a seguinte: né, por meio dessa condição intrínseco a esses valores neoliberais, nós temos especialmente concepções e valores individualistas, ok? A lógica neoliberal ela tem como essência uma lógica individualista e não coletivista, ok? Diferente de outros pontos de vista, de outros modelos de gestão econômica, por exemplo. Então, por essa razão, um dos principais valores que se vincula a essa essência individualista é a ideia de meritocracia. A meritocracia pressupõe que, né, a ascensão econômica e social de uma pessoa pressupõe uma condição, digamos, única e exclusivamente vinculada à pessoa em si, ok? Seria mais ou menos isso, tudo bem? Se uma determinada pessoa é relativamente mais pobre, ela é assim porque ela não conseguiu, eventualmente, se esforçar o suficiente ou não se dedicou o suficiente, não teve, enfim, né, capacidade o suficiente para atingir um nível de desenvolvimento mais adequado, ok? Não que eu concorde com isso, tudo bem, não é esse o ponto, mas muitas vezes, intrínseco a essa perspectiva neoliberal, a esses valores individualistas, nós temos essa concepção da meritocracia como uma condição que, de certa forma, explica, né, a desigualdade social. E aí, vejam o ponto que eu quero chegar. Se as pessoas, por si só, na sua dedicação ao trabalho, ou de qualquer outra forma, elas conseguem ascender economicamente e socialmente somente por uma questão individual, as pessoas terem melhores ou piores níveis de desenvolvimento socioeconômico é uma condição natural, ok? É natural da sociedade. Se a gente partir desse pressuposto que a meritocracia por si só condiciona o desenvolvimento econômico, acaba sendo naturalizada a desigualdade social. Esse é o ponto, tudo bem? Então, numa lógica neoliberal, muitas vezes a desigualdade social ela é naturalizada porque a gente acaba entendendo essa desigualdade social como uma condição intrínseca à natureza humana, em certa medida. Também há quem diga nessa linha, tudo bem? E por que positiva? Aqui teríamos que pensar menos numa ideia de positiva, de ser adequada, mas sim de ser necessária, ok? Se a gente recapitula as bases que constituem o sistema capitalista de produção, uma das principais características do sistema capitalista é a ideia das classes sociais serem diferenciadas conforme o seu domínio, a sua posse ou não dos meios de produção. Se a gente pensa especialmente numa sociedade capitalista do século XIX, do século XX, uma sociedade essencialmente industrial, a gente pode pensar naquela divisão entre burguesia ou patrões, né, o patronato, a classe patronal que possui os meios de produção, e a classe que não possui os meios de produção, a classe destituída dos meios de produção, que pode ser chamada de classe operária, classe trabalhadora, classe proletária, tudo bem? Bom, a gente está diferenciando a sociedade em dois grupos, em dois grandes grupos, e sem essa divisão, teoricamente, o sistema não funciona, porque as pessoas que não possuem os meios de produção vendem a sua força de trabalho para aqueles que possuem, para que as mercadorias possam ser produzidas, e em troca essas pessoas recebem um salário. Salário este que é justamente o salário utilizado para consumir aquilo que foi produzido. Então, sem essa relação, sem esses mecanismos, teoricamente o sistema não funciona, ok? Ele pode existir de outras maneiras, né? Pode ser um modelo semelhante às experiências socialistas, como na Rússia, na China, enfim, ok? Mas teoricamente, sem, né, na ausência dessa desigualdade social, dessa diferenciação de classes, ok? Dessa divisão de classes, nós não temos um sistema capitalista de produção. Então, a desigualdade social, ela, antes de ser positiva, ela é necessária. Sem ela, teoricamente, o sistema não, né, se mantém, ok? Então, a afirmação 2 também, por mais exagerada que ela possa parecer, ela pode ser considerada como correta. Vamos ver a 3. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por indivíduos egocêntricos, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. Aqui a gente pode pensar o seguinte: o cenário da globalização é um período histórico no qual, por meio dos meios de comunicação, por meio dos meios de transporte, os contatos entre as culturas eles tornam-se cada vez mais efetivos, mais rápidos, mais profundos, ok? Então, por exemplo, né, uma comunidade que hoje vive de certa forma isolada, sem contato com a cultura de massa, com a internet, com rádio, televisão, enfim, tudo bem? Essas sociedades hoje são muito raras, são extremamente, né, poucas as restantes que se mantêm assim totalmente isoladas.
Nos demais casos, né, se você pega, por exemplo, uma comunidade indígena, essa comunidade indígena ela é hoje muito inserida à chamada cultura moderna, ou a cultura, entre aspas, civilizada, da civilização, o que é uma denominação um pouco, eventualmente, preconceituosa, mas, de qualquer forma, muitas vezes hoje essas comunidades elas foram muito, digamos, inseridas nessa cultura de massa, uma cultura que se apropria daquelas comunidades e muitas vezes acaba fazendo com que essas comunidades percam, em certa medida, características culturais próprias, ok? Vale ressaltar que, por exemplo, um índio que hoje mora numa cidade, que de certa forma usufrui desses benefícios tecnológicos e, enfim, né, de qualquer forma, está mais inserido nessa cultura urbana, digamos, ele não deixa de ser índio, ok? Ele não perde a sua essência étnica, a sua essência cultural, mas em certa medida as características da sua cultura tradicional, se a gente pensar nos valores tradicionais, originais daquela cultura, eles são, em certa forma, sobrepostos por uma cultura de massa, ok? Não necessariamente, claro, ok? É difícil a gente generalizar, mas a gente pode considerar o seguinte, portanto, esses valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais, eles não são respeitados pelos interesses capitalistas econômicos e, eventualmente, neoliberais, ok? O interesse desse ponto de vista, dessa lógica econômica, é justamente sobrepor essas culturas tradicionais e englobar aquelas pessoas na lógica da cultura de massa, que é efetivamente uma cultura que também atende a um interesse consumista, tudo bem? Então é mais ou menos essa a lógica, a afirmação 3 estaria, portanto, incorreta. E, por fim, número 4, a democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos conquistados como serviços. Vamos entender esse final. Vender os direitos conquistados como serviços. Por exemplo, o direito constitucional ao atendimento médico universal que nós temos no Brasil, né? Teoricamente, nós temos um sistema de saúde público que tem que atender toda e qualquer pessoa do país, que seja cidadão do país, enfim. É um direito, ok? É um direito que foi conquistado historicamente, com muitas reivindicações, muita luta, eventualmente com certa violência, ok? Mas é um direito que foi garantido, hoje está ali presente na Constituição brasileira, né? Todo e qualquer cidadão usufruindo desse direito tem, portanto, a possibilidade de ser, nesse caso, atendido, né? Tem um atendimento médico. Então, se você tem, por exemplo, um processo de privatização do sistema público de saúde, se você tem o repasse dessas atividades de modo total à iniciativa privada, o que antes era um direito agora passa a ser um serviço, ok? É como se eu estivesse vendendo o meu direito. Eu estou vendendo o meu direito de ter acesso ao sistema de saúde pública. Por que vendendo o meu direito? Porque lembrando, né, o sistema público ele não é totalmente gratuito. Você, teoricamente, contribui para a existência desse direito ao pagar os seus impostos. Então, eu vou pagar uma taxa relativamente menor de impostos, mas eu não vou ter direito àquele serviço em si, tudo bem? Então, eu estou vendendo um direito, ok? E o que antes era um direito, agora passa a ser um serviço. Se é feita essa privatização de um sistema de saúde, para ter acesso ao atendimento, agora eu vou ter que despender um dinheiro, vou ter que ter um gasto, então eu estou, teoricamente, agora contratando um serviço. Faz sentido? Será que isso prestigia a democracia? Aqui a gente pode retomar aquilo que a gente havia comentado anteriormente. A globalização, o neoliberalismo, eles são fenômenos que, de certa medida, podem ser, eventualmente, responsáveis por uma amplificação das desigualdades sociais. Okay? A democracia como um valor, né, como a efetiva participação da população no funcionamento da sociedade, ela acaba sendo, em certa medida, prejudicada por conta disso. Tudo bem? Então, a afirmação 4 também poderia ser considerada incorreta. Ficamos, portanto, somente com a 1 e com a 2 como afirmações corretas. Isso nos faz aqui chegar à alternativa A. Tudo bem? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Por hoje é isso. Até a próxima. Bons estudos para você.